Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Quero fazer mais essa live aqui, na verdade, a segunda, né? Contando com a de ontem do programa, a segunda live do ano. Mas eu quero trazer uma palavra aqui para vocês. E essa palavra, irmãos, ela se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12. Mais precisamente o verso 14, que aqui tem um subtítulo que nos fala sobre a exortação à paz e à sinceridade. E aqui diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, né? Esforçai-vos. Porque realmente, irmãos, é preciso um esforço. Porque nós, meros mortais que somos, muitas das vezes é difícil. É muito difícil realmente nós, né, conseguirmos deixar o espírito lutar contra a carne e vencer a carne. E muitas das vezes nós queremos responder a muitos pela carne, né? E a gente sabe que muitas vezes a gente acaba por passando em cima da palavra de Deus e nós não podemos isso. Eu estava aqui na minha sala fazendo uns estudos e desejei, na verdade desde ontem, eu quero fazer essa live, mas ontem eu confesso para vocês que ao mesmo tempo que eu sentia vontade de fazer a live, parecia que tinha algo que me segurava e eu não conseguia fazer. Até pedi perdão a Deus e disse: Senhor, eu simplesmente não consigo. E lá no programa, eu simplesmente deixei que Deus me guiasse. Pelos fatos que acontecem no mundo, irmãos. Mais uma vez eu repito, eu não falo na questão só aonde eu moro. Não, não é isso. Eu não falo somente por algo que eu vejo na minha denominação religiosa. Não, não é isso. Eu falo pelas coisas que eu vejo no geral, irmãos. Porque nós temos que entender de uma vez por todas que a igreja de Cristo está esparramada pelos 4 cantos da terra. A igreja de Cristo não está limitada só à igreja a qual eu congrego. A igreja de Cristo não está só limitada na cidade onde eu moro. Não, ela está esparramada pelos 4 cantos da terra. Isso a gente já sabe. Inclusive ontem eu falei que é importante nós sabermos realmente, né, o que significa religião. A religião, irmãos, por isso que na palavra diz que a religião que o Senhor aprova, que o Pai aprova, é aquela que ajuda órfãos, né, e viúvas. E eu dei uma pincelada o porquê que foi dito isso, irmãos. Porque a religião é o religamento. É o nosso religamento com o Pai. Porque vocês têm que ter em mente, irmãos, que a palavra nos diz, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui para falar precisamente para vocês. Que diz assim, ó, que todos foram destituídos. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Que todos nós, olha só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou repetir. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas olha só o que diz. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a palavra de Deus. Então nós fomos feito esse religamento, algo que foi desligado lá no passado pela desobediência de Adão e Eva, foi religado novamente através de Jesus. Então é essa a religião. Muitas vezes a gente se expressa mal quando vai se referir, né, a certos templos religiosos, a gente diz, religião tá, religião C, religião B. Mas na verdade essa palavra religião quer dizer religamento. E todos aqueles que aceitam serem religados ao Pai, porque nós fomos, com o pecado, nós somos destituídos da glória. Mas nós fomos religados novamente através da palavra, através de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que creem que Jesus
é a palavra de Deus e praticam na totalidade, estão religados. Então, fazem a vontade do Pai. Fazem a vontade do Pai dia e noite. Durante o dia, durante até mesmo o sono. Que muitos de nós orem e digam, Senhor, até nos meus sonhos, se revela, venha, me ensina, me instrua. Eu não sei vocês, mas eu peço isso. Que até no meu sono eu esteja conectado com Deus. Para que nunca seja desligado, né? Porque o pecado, nós somos falhos, irmãos. Nós somos aqui pele. Nós podemos fraquejar a qualquer momento. Principalmente se não estivermos vigiando. Se não estivermos vigiando, a probabilidade de nós cairmos é praticamente 100%. Porque vai chegar alguém para nós que não está pautado nessa palavra. Vai chegar alguém, até inclusive, que ainda nem conhece essa palavra. E vai chegar alguém também que às vezes conhece essa palavra, mas não quer praticar. Acha que tem que fazer do seu modo, do seu jeito, e não vigia, e aí deixam-se ser usados por Satanás. Mas a palavra diz, buscai a paz com todos. E o que isso significa? Que eu tenho que estar pautado na palavra para que isso aconteça. Caso contrário, é fácil eu me irritar, é fácil eu me irar contra as pessoas. E aí vai haver paz entre nós? Não, ao contrário, vai haver guerra. E prestem atenção em algo que eu vou dizer aqui para vocês, irmãos. Que às vezes eu gosto de ler na palavra, porque tem gente que diz assim, mas e a Bíblia? Cadê a palavra? Só que a palavra, irmãos, que nem Davi disse, tem que estar guardada no nosso coração para nós não pecarmos contra Deus. E vocês sabem que muitas vezes, apesar de eu não abrir a Bíblia, eu estou falando coisas que contém na palavra. E eu não tiro ela, irmãos, de jeito nenhum, fora do contexto. Então, olha só, quando a palavra diz buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, é correto. Então, ninguém vai ver a Deus brigado com seus irmãos, causando discórdia com os irmãos. Não vai ver. Simplesmente isso, irmãos. Porque nós temos que procurar a santificação diariamente, vigiando, orando, intercedendo pelos outros, clamando. E sempre, como eu costumo dizer, irmãos, assim, nós que professamos esse evangelho, nós temos que estar, com o olho muitas vezes dormindo e o outro aberto, vigiando. Porque nós não sabemos o dia nem a hora da volta do nosso Senhor Jesus ou da nossa partida. E é o que mais as pessoas têm negligenciado, é com a hora da sua partida. É por isso que desde lá do tempo atrás, irmãos, vocês podem ler, vocês podem estudar a palavra, vocês vão ver que grandes homens de Deus, grandes profetas de Deus já anunciavam a volta de Jesus. Como a minha avó dizia, quando alguém morria, ela dizia, para esse o mundo já acabou. Para esse Jesus já voltou. E em partes ela tinha razão, porque às vezes a gente achava graça da maneira que ela se expressava, mas em partes ela tinha razão. Então, por isso que nós temos que pregar esse evangelho e nós estamos, irmão, correndo contra o tempo. E tem gente brincando com isso, gente. Hoje eu estava aqui e pensando e Deus me direcionando que algum tempo atrás, nas primeiras vezes que eu estudei a palavra, eu quando me deparei, e isso eu já falei para vocês e vou repetir mais uma vez para que vocês possam me entender. Quando eu passei por certas palavras, eu ficava almejando ser aqueles homens de Deus. Eu ficava almejando ser eu que estivesse passando por aquelas situações. E quando eu me deparei com a pregação de Pedro, eu disse, Senhor, eu quero a pregação de Pedro. Porque você sabe, irmãos, que às vezes na Bíblia não contém exatamente tudo, tintim por tintim, porque ficaria extensa demais. Então é só partes principais para nossa correção, santificação e salvação. Então, olha só, irmãos, quando eu passava eu dizia, Senhor, eu quero ter a pregação de Pedro.
Eu gostaria de ter a pregação de Pedro, porque a palavra nos diz que numa pregação que ele fez, mais de 3.000 pessoas se converteram, se renderam a essa graça do nosso Senhor, foram religados, né? Porque estavam destituídos pelo pecado, né? Que desde lá do anterior fez com que nós fôssemos desligados, mas eles aceitaram a palavra, irmãos. Eles acolheram a palavra e se converteram a esse Jesus, a esse evangelho que estava sendo ofertado a eles, através dos apóstolos do Senhor. E eu dizia: Senhor, eu quero a pregação de Pedro, eu quero a pregação de Pedro, porque eu almejava, irmãos, resgatar almas, eu almejava libertar as almas do cativeiro que outrora também eu estava presa. Eu também estava fundamentada até mesmo em questões, filosofias errôneas em relação ao que realmente é Jesus, ao que realmente é esse evangelho. E eu achava, como eu estava cega, né, no sistema mundano, eu achava que eu poderia ser salva de qualquer jeito. Eu poderia ser salva, que Deus ia ter misericórdia de mim e ia me levar. E eu estava enganada, irmãos. E olha só, quando eu voltei para a comunhão da igreja, que eu me deparei com tudo isso, que eu aceitei verdadeiramente esse evangelho, eu desejei também libertar outras pessoas que também estavam cegas e estão cegas como eu estava. E eu desejava essas pregações. Eu lia, estudava a palavra e parecia que não fluía, e eu buscava daqui, eu buscava dali. Eu digo: Senhor, mas me ensina. Afinal de contas, como é que foi essa pregação dele? E hoje, mais uma vez, Deus falando comigo que nós devemos voltar à simplicidade do evangelho. A simplicidade do evangelho, meus irmãos. Porque caso contrário, nós iremos nos perder e perder ainda outras pessoas. Porque até mesmo lá no tempo passado também tinham-se essas questões. Que as pessoas queriam, né, falar eloquentemente, escarafunchar daqui e dali, e começaram a complicar muito as coisas. Começaram a se perder em certas questões. E por isso que houve-se, né, aquela rixa entre eles mesmo, que muitos ali, né, que adoravam a Deus, eram contra aqueles que aceitaram a Jesus. Olha, vejam só, era irmãos brigando contra irmãos, porque uns achavam que era de um jeito, outros achavam que era de outro, sendo que o evangelho é simples, irmãos. Basta nós olharmos para esse homem da cruz, que ressuscitou no terceiro dia, que nos causa esse religamento novamente ao Pai, e nós olharmos, nos espelharmos nele, de como ele viveu na face da terra, e a palavra nos diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele não passou, mesmo sendo 100% homem, quando peregrinou pela face da terra, irmãos, ele não pecou, não houve mentiras, não houve engano nele. E quantos de nós está se espelhando nesse homem da cruz? Será que nós estamos nos espelhando? Porque o que ele nos ensinou quando esteve aqui, apesar de que ele disse que não veio trazer paz, mas veio causar, né, divisão. E por que isso? Exatamente por conta dessas questões que muitos não iam compreendê-lo e iam querer um dizer de um jeito, outro dizer do outro. Não, mas eu tenho razão, não, mas eu tenho. E iam começar a ficar um contra o outro. Então nós precisamos voltar à simplicidade do evangelho, que nós vamos ver, irmãos, que esse Jesus, a palavra de Deus, ele foi fiel até a morte. E ele fez a vontade do Pai, não as suas vontades. Que a gente sabe que até mesmo na hora antes dele ser crucificado, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se assim não for, que seja feita a tua vontade. Então, quer dizer, num momento ele sentiu, né, poderia passar, né, mas seja feita a tua. Então, é assim que nós também temos que ser. Muitas vezes a gente não gostaria de passar por certas situações. Muitas vezes nós não gostaríamos que certas pessoas se levantassem contra nós. Mas a gente vai lutar com elas com as mesmas armas, as armas carnais? Não, ao contrário. Nós lutaremos e somente venceremos através da palavra, que é Jesus Cristo, vivendo com ele como ele viveu. Dando a outra face,
se calando na hora que tem que se calar e falando na hora que tem que falar. Porque muitas vezes as pessoas também confundem isso. E falam na hora que não devem falar e se calam na hora que tem que falar. Fazendo tudo ao contrário. E está na hora, irmãos, de nós nos posicionarmos como igreja imaculada, santificada, adornada, preparada para o grande encontro. Porque eu falo mais uma vez, não é só sobre a questão da volta de Jesus, mas a nossa partida também, que como diz a minha avó, para esse Jesus já voltou. Então quantas vezes, e lógico que, abrindo um parênteses aqui, que louvado seja Deus, que realmente essa pessoa que partiu esteja preparada, estivesse preparada. Caso contrário, não será com Deus que a pessoa vai descansar. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos. A hora de nós voltarmos à simplicidade do Evangelho é agora. A palavra diz assim, irmãos, olha só: preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Ontem eu falei no programa umas palavras, mas às vezes, né, como eu digo, meu Deus, como eu gostaria de que as pessoas pudessem parar para ouvir, porque é a vida delas que está em jogo. Mas muitas vezes elas não querem. Para filme, outras coisas, como a gente costuma dizer, elas ficam ali 1 hora, às vezes até jogando, né? Em coisas ali, coisa arada, para ganhar dinheirinho, papapá, até mesmo para nem ganhar. Aí ficam ali, perdendo 1 hora, 2 horas, mas perdem aquele tempo de estudar a palavra, para serem praticantes e não apenas ouvintes. E procurando realmente a paz com todos. A palavra não diz, irmãos, procurem a paz só com os da igreja, da congregação a qual tu congrega. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz, procura paz só com os da tua família. Não diz isso. Procura paz só com teus amigos. Não diz isso. É a paz com todos. Independente se a pessoa é boazinha ou é ruinzinha. Independente se a pessoa é calma ou mais agressiva. É a paz com todos. E a pessoa que não demonstra isso, irmãos, nas situações, ela está fadada ao fracasso espiritual e a perder a sua salvação. Porque a palavra não mente, se diz, né? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá a Deus, inclusive eu. Se eu não buscar paz com todas as pessoas, os meus irmãos, os meus amigos, os meus familiares, até mesmo os meus inimigos, porque a palavra diz que quando nós praticamos essa palavra, Deus faz que até os nossos inimigos vivam em paz conosco. Deus impede que eles venham contra nós. Que lindo, né? Irmã, mas como se no passado os próprios homens de Deus foram perseguidos? Lembra que eles não foram perseguidos pelos inimigos. Eles eram perseguidos pelos próprios ali, né? Que se julgavam que estavam em denominações, em sinagogas, nisso e naquilo, entendidos. Eram esses. Que aí brigavam, mas não é assim, eu tenho razão, não, você tem razão, não, é eu que tenho, e brigavam entre si. Só que Jesus, irmãos, ele foi tão lindo que ele ensinou grandes lições através de tudo que ele ensinou aos seus apóstolos. Os apóstolos fizeram a diferença. Então, me provem na Bíblia onde que os apóstolos falaram em placas religiosas, apesar de que sim, eu creio que já naquela época, quando os apóstolos eram enviados às regiões, às cidades, aos povoados, porque Jesus disse, ide e pregai o meu evangelho, né? Então eles iam, eles não ficavam parados. E quando eles vamos atualizar, vamos colocar os apóstolos aqui, né, no nosso tempo. E quando os apóstolos, um apóstolo foi para Santiago, outro apóstolo foi para Santa Maria, outro apóstolo foi para Porto Alegre, o que eles fizeram? Como lá ainda as pessoas não conheciam a palavra, eles começaram a evangelizar o verdadeiro evangelho de Cristo, anunciar a Jesus Cristo e tudo que ele fez por amor a nós, que é através dele que nós voltamos ao religamento. E aí as pessoas passaram a compreender e aceitaram esse evangelho, aceitaram esse Jesus Cristo. E aí, quando alguém aceita, mais uma vez eu vou repetir, eles
sentem a necessidade, a vontade de estarem juntos com as pessoas que também aceitaram. Para quê? Para falar desse evangelho. Para dizer, você viu, você aceitou também, pois é, tu viu que lindo, tu viu o que Jesus fez, tu viu que os apóstolos contaram, fizeram isso, fizeram aquilo, e começaram um ao outro se corrigir, até mesmo através dos erros dos que antecederam, eles aprendiam e começaram a se tornar sábios através daquela palavra. Então, quando eles souberam de tudo aquilo que Jesus fazia e começaram a ver que eles tinham que consertar coisas que eles estavam fazendo ou deixando de fazer, eles estavam se santificando e eles se reuniam. Aí é que entra, irmãos, as denominações, que aí eles começaram a se reunir em casas muitas das vezes. É nas casas que eles começaram a se reunir. Na casa de Apolo e Priscila, se não me falha a memória, às vezes são tantos nomes, irmãos, e eu às vezes estudo um pouco de uma coisa, um pouco de outra, e às vezes eu confundo o nome, mas teve pessoas que abriram as portas das suas casas para fazer ali congregações, e assim eles começaram, faziam reuniões, se reuniam, né, em certos dias, naquela determinado local, onde as portas eram abertas, e ali era a igreja. Então, irmãos, as denominações não nos foram proibidas, porque eu acredito sim que com o passar do tempo a coisa começou a crescer demais, que às vezes ficava inviáveis de fazer essas reuniões nas casas. E eu acredito sim que eles ergueram templos. E até mesmo que colocaram um nome, né? De repente numa congregação Jesus está voltando, na outra, né? A fé no Salvador, e assim foi. Mas ali estavam a igreja do Senhor, ali estavam reunidos, religados nesse Senhor, nessa palavra. E olha só, irmãos, que os apóstolos eles não paravam, eles iam, depois que eles evangelizavam naquele local, eles sempre deixavam um responsável naquela cidade. Para a humanidade sempre necessitou disso, né? De alguém que estivesse encabeçando, de alguém que estivesse liderando. Sempre foi assim, irmãos, sempre foi assim. Sempre a humanidade elegia alguém, né, que estivesse ali de responsável, liderando, porque eles precisavam disso. Então ali foi constituído, né, líderes, chamados de pastores, chamados de bispos, chamados até mesmo de apóstolos. Só que isso desde aquela época começou, né, as pessoas olhar. Alguns outros viram nisso que, como estava se expandindo, todo mundo estava aceitando esse caminho que é Jesus Cristo, e começaram a pensar, poxa, mas eu poderia fazer dinheiro com isso, né? Poxa, mas olha lá, Paulo, Pedro estão fazendo sucesso, porque infelizmente o lado carnal muitas vezes de muitas pessoas afloram e eles não se deixam, né, serem transformados. E até mesmo no meio deles mesmo, de pessoas que muitas vezes se diziam que tinham aceitado esse caminho, mas começavam a colocar olho gordo e achar, não, mas para lá, só um pouquinho, se Paulo é apóstolo, Pedro é, eu também posso ser. E começaram a se intitular, mas os fins eram diferentes, né? Do que tinha no coração de Paulo, Pedro e dos demais apóstolos. A intenção era diferente. A intenção era só de se beneficiar. A intenção era só de se ensoberbecer. A glória, procurando a glória do homem, porque viram. Quer queiram ou não, Paulo, Pedro e os demais apóstolos, sempre por onde eles iam, multidões iam atrás, que queriam nem que seja que a sombra daqueles apóstolos passassem e causasse a cura neles, mas não era eles, né? Não era Paulo, não era Pedro, era aquilo que estava sobre eles. Então olha só, os outros começaram a ter inveja e houve já pessoas que começaram a se titular apóstolos também. Então é exatamente muitas vezes isso que começa as divisões, irmãos. Começa as brigas, começa as facções, começa as dissensões, começa as emulações, começa as intrigas, as contendas, as discórdias. E o Espírito Santo, irmãos, como que vai trabalhar no meio disso? Porque havia-se unidade entre os apóstolos, e lembrando que às vezes também até entre eles havia algum atrito e outro. Mas graças a Deus que eles entendiam da palavra, e isso não durava muito tempo. Logo eles conversavam e se entendiam. Está na palavra. Inclusive Paulo deu uns petelecos, né, no próprio Pedro.
Então tinha-se essas coisas, tinha essas exortações entre eles mesmos, mas eles nunca ficavam de mal, depois eles se entendiam, porque eles sabiam que é na unidade dos irmãos que as coisas fluíam. É na paz que eles tinham que manter entre eles, no vínculo da paz, que as coisas aconteciam. Mas hoje as pessoas não estão entendendo, irmãos. E o mundo, a filosofia mundana está aí exatamente para atrapalhar, para ainda colocar mais lenha na fogueira, como eu costumo dizer. Repara para vocês ver nas redes sociais. Repara para vocês ver. Como eu disse para vocês que quem sabe usar o celular se tornou uma bênção. Mas para quem não sabe usar, se tornou uma maldição. Uma bomba atômica de longe alcance. Porque uma pessoa numa região pode causar dano a outra que está lá do outro lado do mundo por conta do celular. Então Satanás também se aproveita da ciência que aumentou, que se multiplicou, para também propagar os seus, para causar por aí, né, irmãos? E às vezes quando as pessoas não estão vigiando, elas caem e começam a brigar uns com os outros. Já não tem a paz com todos, começam a brigar, perdendo tempo, e é exatamente isso que o diabo quer. A guerra entre nós. A guerra, irmãos. Aí fica fácil dele nos derrotar. Fica fácil dele nos aniquilar. Então, cuidado, irmãos. Agora, esses dias mesmo, né? Eu tenho visto que como para isso as pessoas têm destreza. Irmãos, me desculpe. Eu vi muitos irmãos compartilhar, mas aqui vai uma exortação da irmã Marta: não façam isso. Vão pregar o evangelho, porque muitas das vezes dessas notícias que estão nas redes sociais são fake news. São coisas que as pessoas amedrontadas, ou até mesmo aquelas que querem ver o circo pegar fogo, elas começam a disseminar nas redes sociais como verdadeiros vírus. E esse é o vírus que mais tem matado cristãos. Então cuidado com o que vocês disseminam nas redes sociais. Vão pregar a palavra, volte à simplicidade do evangelho, prega aquilo a qual Deus te capacitou e te chamou e te convocou para pregar. Mas não disseminem coisas, irmãos, que vão assustar as pessoas. As pessoas não precisam mais disso, tá? O mundo por si só, a catástrofe que está no mundo espiritual já basta, ok? E agora começou novamente esse negócio, o vírus, lá na China o vírus. Irmãos, por favor, vocês estudam ou não a Bíblia? Vocês estão estudando a palavra ou não estão estudando a palavra? Porque aqui o meu mestre, Jesus, aquele que me religou com o Pai, ele diz: não vos assustei. É necessário que essas coisas aconteçam. E por que é necessário? Porque muitas das vezes a gente prega, fala, arrependei-vos, buscai a paz com todos, a santificação, se ninguém verá Deus. Entra aqui e sai por aqui nas pessoas. E aí é necessário que Deus haja até mesmo através da natureza e através até mesmo da natureza carnal do ser humano, permitindo que ele faça muitas vezes coisas, né, através da ciência, que vale lembrar que se multiplica. E assim como eles podem fazer coisas benéficas, eles podem fazer coisas maléficas, para disseminar aí a guerra espiritual entre as pessoas. E elas ficam alarmadas: meu Deus, outro vírus, Senhor, e agora? Palavra, não vos assusteis, é necessário que isso aconteça. Então, irmãos, tem certas coisas que não me assustam, essas coisas não me abalam. Mas, irmã, tu tem uma família. Eu sei, mas eu estou pregando para eles. E eu digo: não temam, estejam firmes, estejam preparados. É isso que eu e qualquer um da minha família, ou da minha congregação, ou da minha sociedade deve fazer. Se preparar. Porque vale lembrar, irmãos, lembrando que nós somos ainda feito do pó da terra. E se Jesus não voltar, nós podemos cair de uma hora para outra. E para onde que irá a nossa alma, o nosso espírito? Para onde vai?
Será que estamos preparando para ter um encontro? Será que estamos religando através dessa palavra, Jesus Cristo? Será? Não, né? A maioria não. Porque conhece um evangelho deturpado, um evangelho que entra lá de qualquer jeito. Irmãos, agora nesses últimos dias, juntamente com o grupo, que é uma vergonha a gente dizer isso, que às vezes a gente chama as pessoas, vamos estudar a palavra, vamos. Ama depois que a oração do justo, né? Mas depois aí querem recorrer, o que está acontecendo? Lê a Bíblia que tu vai saber. Estuda a Bíblia que tu vai saber. Irmãos, mais uma vez eu digo, cuidado até mesmo com os falsos profetas. E pessoas que até mesmo podem ser profetas, sim, porque Deus ainda levanta pessoas, só que muitas vezes até mesmo esses profetas não vigiam. Até mesmo esses profetas não ficam de olho. E por quê? Aí começa a verem que as pessoas dão credibilidade a essas coisas, e aí eles começam, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro. Vai mudar a vida das pessoas? O que muda, o que transforma é a palavra. Vale lembrar mais uma vez, irmãos, que eu repito para vocês. Podem pensar muitas vezes o que quiserem a meu respeito. Mas uma coisa eu digo para vocês, não invejo esse tipo de coisa. Mas o que tem mais acontecido nas redes sociais é pessoas falando o que já está escrito. Irmãos, se eu disser aqui para vocês que vai vir pestilência, cuidado, vai vir pestilência. Eu vou estar falando a Bíblia. Eu vou estar citando a Bíblia para vocês. Então vocês não têm que sair por aí aos quatro cantos. Tu viu? A irmã Marta acertou, falou que ia vir pestilência e veio. Me erguendo lá em cima. Só estou repetindo a Bíblia. Está ali. Então não existem novas profecias como muitas pessoas às vezes dizem, né? A irmã fulana é uma grande profeta do Senhor. Não desmerecendo ninguém, ok? Porque a palavra diz de honra quem tem honra. Mas vale a pena relembrar que tudo, até mesmo o que os profetas falaram, sempre teve alguém lá antes que já falou. Porque Deus não é de agora que ele vem anunciando. Não. E por que isso? Porque apesar de que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ele está aquém do tempo. O tempo existe aqui para nós e está correndo para nós. Então entra geração e sai geração. Entra geração e sai geração. E Deus tem esse cuidado com todas as gerações, esse tempo que está correndo no mundo. Então, por isso, irmãos, que a palavra se repete, para que a geração que se foi deixe legado para a geração que vai vir, sabendo que assim como Jesus pode voltar a qualquer momento, existe a morte. Existe a morte. E depois não adianta, irmãos, começarem a culpar a Deus pelas catástrofes, pelas calamidades. Porque ainda são sinais aos incrédulos, para que eles vejam que estão tendo oportunidade. Deus mostra, irmãos, Deus revela aos seus, já desde o passado. Então, se ele me usar para falar alguma coisa, será coisas que outros antes de mim já falaram. Então, a glória nunca será para mim, é para Deus. A ele é a glória. E muitos estão querendo usufruir disso, irmãos. Com revelações novas, novas profecias. Não existem novas profecias. Não existem. Está tudo na palavra. Que ia vir terremotos, que ia vir maremotos, que ia vir pestilência, que ia vir fome. Está tudo ali. E em todas as gerações, Deus dava uma pincelada disso tudo e acontecia. Porque ele precisava preparar o povo, ou para a volta do seu filho, ou para a morte. E eles precisavam encontrar com esse Deus. Precisavam se converter. Precisavam se entregar verdadeiramente a esse caminho, porque não existe, irmãos, outros deuses. Não existe. Mas na Bíblia diz, homens inventaram. É somente um. E nós temos que crer nele, que enviou o seu filho, seu único filho. Esses dias eu estava deitada no chão, irmãos. E eu digo assim, eu aproveito todas as oportunidades, eu deitada no chão, e fazemos exercícios físicos, e a professora, né, mandou a gente deitar no chão para esticar, alongar o corpo. E tem uns exercícios que a gente fica amarrado a um elástico fazendo pressão
Nós lutamos contra, né, aquela pressão do elástico que tenta nos puxar e a gente puxa para um lado, o elástico puxa para o outro. E eu deitada naquele elástico e sentindo aquela pressão no meu corpo, e ela mandou abrir os braços e erguer as pernas naquele elástico. Irmãos, eu senti dores no meu corpo, eu senti, né, um cansaço. E eu pensei, meu Deus, se eu aqui, deitada no chão, com os meus braços estendidos, só porque eu estou com as pernas erguidas nesse elástico, lutando, resistindo contra a força do elástico, eu já estou sentindo uma pressão no meu corpo, quanto mais o seu filho Jesus na cruz do Calvário. Quanto mais o seu filho Jesus na cruz do Calvário. Isso foi amor, irmãos, para nos religar ao Pai. Essa é a verdadeira religião. Quando através da palavra de Deus, do verbo que se fez carne, nós somos religados ao Pai e temos que estar nesse mesmo Espírito. Porque Ele não nos abandonou quando Ele ascendeu aos céus, quando Ele ressuscitou. Não, Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo, que nos lembraria de todas essas coisas. E nós temos que lembrar isso todos os dias. Não é só naquele rito que nós fizemos dentro da igreja, comendo um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Nós temos que comer e beber desse sangue e dessa carne todos os dias, que é o nosso religamento com Deus. Entendam isso, irmãos. E nós temos que voltar à simplicidade das nossas palavras. É isso que Deus tem bradado ao meu coração, a simplicidade das palavras. Que muitas vezes as pessoas querem se tornar grandes profetas do Senhor e começam apenas a repetir coisas que estão na Bíblia, mas ao invés de ensinar as pessoas a estudarem as Escrituras, elas não fazem isso porque elas querem a glória para si, elas querem ser reconhecidas como homens e mulheres de Deus. E a glória nunca será para nós, a glória de Deus. Nós somos apenas instrumentos, vasos do Senhor, que do momento ou outro Ele pode fazer assim e retirar o nosso sopro de vida. É Ele que manda em nós. E obedece quem tem juízo, irmãos. E nós devemos ter juízo. Nós devemos andar pelas veredas de justiça, por amor ao nome do Senhor, que tem dado tempo a muitos. Se vocês acham que até hoje já estamos no ano de 2025, isso se chama longanimidade de Deus para com os pecadores. É por amor a vocês. Então parem de pecar de uma vez por todas. E jamais digam assim, irmãos, apesar de que. Olha só, o amor de Deus, irmãos, para conosco. Que por mais que eu aqui, vou citar eu de exemplo, que eu fosse pecadora, mas se agora que eu tivesse no meu leito de morte e dissesse, Senhor, me perdoa, eu sei que eu fiz tudo errado, mas eu te aceito, eu aceito seu Filho Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e se eu fizesse isso de coração, Deus me perdoaria, e eu morreria, e Ele me levaria para junto dEle, mesmo que fosse no último instante, irmãos. O próprio ladrão da cruz nos serviu como exemplo. Olha a misericórdia de Deus para com o ser humano. Mas o ser humano tem feito vistas grossas para o amor e a misericórdia de Deus, achando que Deus é qualquer um. E a palavra me ensinou, irmãos, que Ele é santo. Como agora há poucos dias nós estamos realizando os estudos, irmãos, do livro de Jó. E eu aprendi a conhecer a Deus, irmãos, também no livro de Jó. As próprias palavras que ele falava com Jó. E tem um título que diz, Deus continua se revelando a Jó. E olha da forma que Deus falava da sua grandiosidade, do seu poder, das coisas que Ele fez. E Ele se expressava, se revelava a Jó, até mesmo através da natureza. Dizendo, Jó, você viu tal coisa? Você viu como é grande o rinoceronte? Olha os músculos dele, olha tal e coisa. Deus querendo dizer, pois é, eu sou maior do que tudo isso.
Porque Deus criou essas coisas, então esses problemas muitas vezes que nós passamos, essas dificuldades, não é nada comparado ao poder de Deus que tem o domínio sobre todas as coisas e fez todas as coisas. Então não fiquem com medo, irmãos, de fome, de pestilência, de vírus, disso, vírus, daquilo. O importante é vocês estarem preparados. E aconteça o que acontecer, nós temos que continuar pregando, porque tem pessoas que não têm o mesmo conhecimento, ainda não ouviram dessa palavra. São aí apegados, que desde lá do passado, irmãos, nos estudos da palavra vocês vão ver até mesmo da onde que surgiu essa ideia de outros deuses. Porque o homem, na verdade, sempre nutria dentro dos seus corações aquele intento de querer fazer e acontecer conforme as suas vontades. E por conta disso confrontou a palavra de Deus, que mandou sair e multiplicar. A pessoa quis ficar ali, né, e construir algo para seu próprio engrandecimento. A soberba, a arrogância, esse tipo de sentimentos habitava já no coração do ser humano desde lá de antiguidade. E muitos não queriam daí se dobrar, porque achavam difícil obedecer a Deus. Mas não achavam difícil se curvar às hostes espirituais da maldade. Não achavam difícil. E aí queriam fazer suas próprias vontades e começaram a intitular nomes de próprios homens que já tinham morrido como deuses. Como deusas. E aí começaram a cultuar. E aí levar a milhões e milhares de pessoas junto com eles, que até hoje, em 2025, existe isso em nosso meio. Às vezes só trocou o nome, irmãos. Só trocou o nome. Mas se vocês forem estudar a raiz deles, vocês vão ver que veio lá do passado. Por homens corruptos, homens gananciosos, homens soberbos, homens que iam contra a vontade de Deus e queriam fazer suas próprias vontades. Achavam que poderiam fazer suas próprias leis. Sendo que Deus, a única coisa que Ele queria é que o homem voltasse a ser antes do pecado. Lá como era no princípio, né? Ele só queria nos religar, só isso. Quando Ele dizia, buscai a paz com todos e a santificação, senão ninguém me verá, porque isso Ele usou uma pessoa para dizer, né? Mas são palavras dele. O que Ele quis dizer com isso? Porque Ele quer a nossa salvação, irmãos. Ele quer o nosso resgate, Ele quer a nossa religação. Ele mesmo disse, por acaso sinto eu prazer na morte de um ímpio? Não, ao contrário. Que ele venha, né, conhecer essa verdade e viva. Deus não se agrada da morte, não. Deus não se agrada dessas coisas horríveis que acontecem, não. Mas muitas vezes Ele permite, que é para chamar a nossa atenção para Ele. Para realmente ver, não, mas o que o fulano está pregando, dizendo que está lá na palavra, realmente está acontecendo. Então esse Deus existe, então eu vou me voltar para Ele. Então por isso que Ele permite essas coisas, mas não pensem que não dói no coração do Pai. E principalmente quando nós nos apavoramos com tudo isso. Não podemos nos apavorar, não podemos nos assustar. Ao contrário, nós temos que correr contra o tempo e pregar, evangelizar e voltar às pregações de Pedro, voltar à simplicidade das pregações. Caso contrário, morrerão multidões e ficarão uma eternidade distante do Pai. E o sangue estará nas nossas mãos e nós também ficaremos de fora, porque lá só entra quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não se entrega à prática da mentira, à mentira, e na pessoa não há falsidade. Nós temos que aprender isso, irmãos. É essa palavra que eu tenho hoje para vocês, mais uma vez, e enquanto eu estiver aqui respirando, será a palavra, nem que eu tenha que repetir milhões e milhões de vezes, é assim que será, porque Deus está bradando, irmãos, Deus está bradando. E mais uma vez eu repito, quando acontecem certas coisas, dói no coração do Pai, mas é preciso deixar acontecer. Até mesmo por amor a outras pessoas, irmão, porque Deus sabe que muitos não vão se curvar.
Muitos, apesar da longanimidade de Deus, dele estar dando tempo, muitos não querem aceitar. E muitas vezes essas pessoas são tragadas, ceifadas, para que não contaminem mais outras pessoas. Mas vocês acham que ele se agrada da morte deles? Não! Mas às vezes é preciso porque eles não se curvam e poderão levar milhões de outras pessoas junto com eles. Ah, Marta, mas eu já vi inocente morrer com pecador. Pois é. Porque desde lá do princípio, irmãos, vale lembrar que não é só a volta de Jesus que nós temos que estar preparados. É em todo o tempo. Porque assim como pode Jesus voltar a qualquer instante, nós podemos morrer. Porque desde que lá, né, o homem e a mulher deixaram ser enganados e desobedeceram, entrou, eles pecaram e aí por meio do pecado entrou a morte. Então a morte existe. Até o dia final lá que vai ser jogado no lago de fogo juntamente com Satanás, né? E aí não existirá mais morte. Mas por enquanto existe. E Deus permite, irmãos. Ah, mas e por que morre inocente com os pecadores? Vou abrir uma janela para dizer que muitas vezes muitos inocentes que vocês julgam ser inocentes, eles não são tão inocentes assim, né? Porque não adianta ser só justo diante dos olhos dos homens e não ser justo diante dos olhos de Deus. E tem que ser diante dos olhos de Deus, principalmente. Porque tem coisas no oculto que Deus está vendo. De repente você não vê. Com os teus olhos carnais você não consegue enxergar. Mas se você fosse espiritual, você conseguiria ver. Então, muitas das vezes, esses inocentes que vocês dizem não são tão inocentes. E tempo tiveram de se converter. E realmente, muitas vezes, né, vai inocente realmente. E por quê? Deus mostrando que qualquer um de nós está sujeito. Que é para chamar a atenção desses pecadores que assim vai inocente e assim pode eles também. E eles têm que aproveitar a oportunidade que estão tendo para se converter, para se arrepender dos seus pecados. Então, por isso que acontece, irmãos. Porque se Deus fosse impedir tudo e todas as coisas no mundo, nós viveríamos eternamente aqui. E não é isso que Ele desejou para nós. Não é isso que Ele quer para nós. A vida eterna que Ele nos prometeu é lá, não é aqui. Então, por isso que certas coisas, certas fatalidades acontecem. Mas foi por conta somente nossa culpa. Por nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque nós fomos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Mas somos justificados através dessa palavra, obedecendo, recebendo e praticando. Irmãos, não vai adiantar vocês dizer que são cristãos, como muitas vezes eu vejo. E as pessoas dizem, ah, mas roupa não salva ninguém. Realmente, não vai ser essa roupa aqui que eu tô que vai me salvar. Mas a minha veste espiritual, mas uma pessoa que sabe, né, conhecer a palavra, ela também reflete para o lado de fora. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão negligenciando até nesse ponto, nesse lado. Desculpa, irmãos, mas eu vou ter que abrir essa janela para falar. Quantos crentes agora nessa época de verão, aqui para nós, né, no Rio Grande do Sul, tá verão. Quantos crentes, irmãos, estão, né, seminus nas praias e postando fotos, ao invés de estarem propagando o evangelho. Ah, mas Deus não nos proibiu de nos divertir enquanto teus irmãos morrem? É? E vale lembrar, irmãos, eu tenho uma piscina em casa, eu poderia estar agora ali na minha piscina. Vocês nem iam ficar sabendo, porque tem coisas que não precisa tirar foto e mostrar. Se eu tô de calça comprida, se eu tô de calção, se eu tô ali na minha piscina nadando com essa roupa mesmo que eu tô, de blusa e de saia, ninguém vai saber. É uma coisa minha, é uma intimidade minha, é uma particularidade minha e Deus. Se eu não estou pecando contra Ele, contra a santidade dEle, realmente Ele não me proíbe. Mas, agora, se eu vou escancarar algumas coisas e me mostrar seminua nas redes sociais, ainda com versículos bíblicos, vamos combinar, né, irmãos? Vamos combinar, tem coisa errada aí. Então, aí pessoas assim, imorais, promíscuas, que aí já começam até mesmo, né, mulheres olhar, ai que lindo aquele homem só de sunga. Começam outras, os homens para dizer, ai que lindo, olha lá que linda aquelas mulheres. Todo mundo, né, aí causando a guerra espiritual. Guerra espiritual, porque aonde vai bater os olhos, pronto, irmão, já pecou. Está em guerra. Então, tirando a paz de muitos,
em diversas situações. Até nisso, irmãos, até nisso as pessoas têm fraquejado. E não estão prestando conta. Não estão notando. Acham que não. Porque a cegueira espiritual está tão grande que eles acham que não. Fazer caras e bocas, mostrar partes do seu corpo, seduzindo. Ai, Deus me concedeu estar aqui. Bora lá, irmãos. Deus pode até ter dado condições de saúde para trabalhar e ter o teu dinheiro. Mas agora você foi se mostrar seminu, seminuas, aí ele já não tem responsabilidade com isso, irmãos. Porque a santificação não é você mostrar partes do teu corpo. A santificação, irmãos, começa de dentro, mas repercute para fora. Então, cuidado com essas coisas. Porque enquanto uns estão apavorados com o suposto vírus, outros estão, né? Nas obras da carne. Tentando, eu vou aproveitar então, já que vão fechar as portas daqui um dia de novo, já que tem essa ameaça, vou aproveitar. Aproveitem se aproximando de Deus, porque a vida de vocês é preciosa. A vida de vocês, irmãos, existe no mundo espiritual uma competitividade pela alma de vocês. Deus querendo, dizendo é minha, é meu, e o diabo dizendo não, é meu, e essa criatura que você criou é meu. É uma disputa, irmãos. E Deus sendo amoroso e misericordioso e dando do tempo para vocês descauterizarem essa mente, abrirem os olhos espirituais de vocês para os acontecimentos. Não se assustar, mas estarem atentos. Porque é na palavra que vocês vão encontrar o que vocês precisam. É na palavra, é em Jesus Cristo, é nesse religamento com Deus que vocês vão encontrar tudo para a vida de vocês. Então é essa palavra, um alerta que eu deixo aqui para todos. Para que nós, todos aqueles que Deus, chamou, capacitou para propagarem o Evangelho, voltem à simplicidade do Evangelho. Peçam para as pessoas se arrependerem enquanto é tempo. Observem, porque por mais que não estejam tintim por tintim do que Pedro pregou, mas observem a simplicidade de como ele falava, de como ele se comunicava com as pessoas. E Deus tanto se agradava que, fazia acontecer os sinais no meio deles. Os sinais acompanhavam aqueles que criam. Os sinais acompanhavam. Os sinais acompanham, irmãos. Só que muitos estão se detendo só nos sinais. Eu quero ser usado, eu quero curar, eu quero batizar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Mas e a palavra que acompanha? A palavra tem que vir antes. E cadê a palavra do antes? Por isso que eu digo, irmãos, é fácil, por exemplo, eu me intitular Profeta Marta Balsi. É fácil eu fazer isso. Eu poderia até pegar e colocar Profeta Marta Balsi lá e dizer: estejam preparados que vai vir nova onda de pestilência. Se preparem porque no mês tal vai acontecer fome, vai acontecer isso. É fácil fazer isso. Porque está aqui, eu sei, está aqui. Então eu só estaria repetindo. E é isso que está acontecendo, porque daí as pessoas querem falar essas coisas, Mas para quê? Para ganhar curtidas, ganhar likes, serem reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Mas e a palavra? Cadê a palavra? É por isso que os sinais não estão acompanhando. Ao contrário, às vezes tem sinais que acontecem, mas aí a gente já sabe de quem se trata. Porque Jesus nos alertou aqui. Cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. Acautelai-vos porque surgirão nos últimos dias falsos profetas, falsos mestres, anticristos e realizarão milagres, maravilhas e prodígios no meio de vós. Então cuidado, porque é isso onde muitos estão se perdendo e desfocando da palavra que salva, cura e liberta. Os sinais, irmãos, só acompanham. Porque, escutem o que eu vou dizer para vocês. Alguém com uma doença terminal, eu poderia até pregar para essa pessoa, a pessoa crer, acreditar, e ela ser curada, e sair de lá testemunhando. Poderia? Poderia? É promessa do Senhor.
Só que, porém, irmãos, vale lembrar que se essa pessoa sair ali da cama, levantar, for curada dessa doença, terminal ou não, se ela for curada, ela vai morrer um dia de novo se Jesus não voltar. Aconteceu isso com Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos. Então a principal cura que a humanidade precisa não é essa. É essa, que vem através desse religamento com o Pai. É só assim que alcançaremos vida eterna. Que por mais que esse corpo tombar, seja morto com alguém, seja através de uma catástrofe, de um acidente, ou até mesmo, né, de uma pestilência ou de fome, nós acordaremos lá no outro lugar. Vou usar essa expressão porque quem está em Deus não morre, né? Ele só fecha os olhos nesse corpo aqui e abre lá na glória. Então a gente sabe para onde a gente vai. Não precisa a gente temer, como muitos estão temendo, até mesmo próprios cristãos que falam na palavra de Deus. Morrem de medo de morrer. Que espécies de cristão vocês são? Pensem nisso. Porque é hora, irmãos, de sem medo pregar essa verdade. Assim como Paulo, como Pedro, como Silas pregavam, como, né, seja os apóstolos, ou seja, aqueles que estavam crendo na palavra e se convertendo e assumindo as lideranças naquele tempo, como Timóteo, façam como eles. Porque por mais que venham as perseguições das próprias gente, do próprio povo, da própria parentela, ninguém parte antes da hora. Deus se responsabiliza e se compromete com aquele que tem compromisso e responsabilidade com a palavra. Porque Paulo só partiu quando cumpriu o propósito a qual viera, a qual Deus havia escolhido ele. Assim como qualquer um dos outros apóstolos. E teve um apóstolo também que, segundo, né, a tradição, ele morreu de velhice, que foi João. Pode acontecer também conosco? Pode. Mas nós temos que estar a todo instante preparado, todo instante santificado, por amor a esse Deus. Porque Ele teve o maior e melhor, mais puro amor por nós, que entregou o seu Filho para nos religar a Ele. Então é essa a verdadeira religião, quando nós estamos religados ao Pai através de Jesus Cristo. Parem de apenas se apegarem a quatro paredes. Não sou contra nós congregarmos, seja em casa, seja em templos, né, religiosos, com a plaquinha A, B, C, D. Não sou contra. Mas não fiquem bitolados a isso. Não fiquem limitados a isso. E todos têm que saber entender, irmãos. Porque os apóstolos nos ensinam essas lições. Eles não proibiram ninguém. Porque eles sabiam que o ide de Jesus não se limitava apenas dentro de quatro paredes e numa cidade. Por isso que tem uma palavra que diz, irmãos, me perdoe mais uma vez, eu não vou saber dizer essa palavra, mas depois eu vou colocar aqui em cima, que diz que nós somos, né, como o vento, que hoje está aqui, mas amanhã pode estar em outro lugar. O que isso significa? Às vezes eu não entendia, como assim, Senhor? Dá a impressão que nós, depois que lhe aceitemos, temos que ser inconstante. Não, não é isso. Isso significa, irmãos, que a Marta, depois que eu aceitei Jesus, eu sei que hoje eu estou aqui na minha casa. Mas amanhã eu posso estar, né, daqui a pouco eu posso estar lá em outro lugar que Deus vai me mandar. De repente aqui mesmo na cidade. Assim como eu sei que hoje eu estou aqui em Santiago, mas amanhã eu posso estar lá em São Paulo. Depois de amanhã eu posso estar lá no Rio de Janeiro. Porque aonde Deus me mandar eu tenho que ir. Eu vou ser como o vento, porque a palavra é: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Vocês estão entendendo? Só que muitos, além de ficarem presos, amarrados a um estado, a uma cidade, a um terreno, a uma congregação, eles ficam limitados a tudo. E não é assim. Vocês acham que Deus está se agradando dessas pessoas que se limitam e depois limitam outras a isso também? Não. Porque a gente sabe que se nós sairmos daqui, se eu sair daqui de Santiago, eu sei que Deus deixará outros evangelizando. Então não há por que eu me limitar somente aqui. Então é isso que nós temos que ter em mente, irmãos. E sempre buscando a paz com todos. Não discutindo, não entrando em discussões desnecessárias como muitos têm feito. A minha igreja é melhor. Não, a minha é melhor. Pessoal, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo está esparramado pelos quatro cantos da terra.
Vai ir da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D, se nós estivermos religados com Deus através de Jesus. Então não é a placa religiosa que vai entrar lá, é a igreja do Senhor, santa e imaculada, aquela que viveu em união, apesar de muitas vezes a distância dos nossos corpos. Porque como eu falei para vocês, esses dias eu tive um exemplo disso, e Deus me mostrou. Não se limita que a minha igreja não está só na tua cidade. A minha igreja está esparramada pelos 4 cantos da terra. E fez ver que tinha uma irmã lá em outra cidade que estava conectada em espírito comigo e me disse a palavra exatamente que eu precisava ouvir. Mesmo de longe nós estamos em irmandade. Mas lá, aquilo tudo que o corpo, que o mar separou, que muitas vezes a palavra diz que não existirá mais mares, isso significa que não vai haver mais a distância entre nós. Então tudo isso que os mares, até mesmo as longas distâncias de terra nos separaram, o Espírito nos une. Nós temos que andar em união. E Deus exige essa união da igreja dele que está esparramada pelos 4 cantos da terra. Não é denominação religiosa, não é apego à placa religiosa, mas é a irmandade entre nós, quando professamos esse verdadeiro Deus, quando estamos religados através de Jesus Cristo, que é o único caminho. Então tenham isso em mente, irmãos, porque as coisas tendem a piorar cada vez mais. Irmãos, os dias, quer queiram ou não, os dias estão se findando. A gente está vendo isso. Não podemos não podemos dizer assim, ó, ai, daqui 7 anos Jesus vai voltar. A gente não pode dizer isso. Eu não posso dizer assim, ai, daqui 5 anos. Como muitos às vezes fazem. Muitos dizem assim, ai, não, vai ser lá no ano de 2030. Aonde está escrito isso na Bíblia? Pode ser 2030, 2031, pode ser amanhã. Pode, porque Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora, não ser o Pai. Então quando o Pai disser, ó, vai lá buscar o meu povo, vem e pronto. Não vai poder dizer, mas eu não tive tempo. Pô, mas quanto tempo aí? Se vocês olharem lá no calendário judeu, não é 2025 anos, irmãos. Já faz, mais de 5.000 anos que Deus está dando tempo. Então já não era para a população já ter consciência dessas coisas? Porque mesmo antes de Jesus vir à Terra, ele já existia. Basta nós lermos as Escrituras que nós vamos entender. Porque ele era a palavra de Deus. Quando Deus criou as coisas, por isso que a palavra diz que ele estava com Deus desde o princípio, porque era a palavra que saía da boca dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quem era a palavra que procedia da boca de Deus? Jesus Cristo, que faz a religação entre o homem e Deus. Entendem isso, irmãos? É tão simples. Mas o inimigo, o Deus dessa era, cega o entendimento dos descrentes para que não vejam a glória do Evangelho de Cristo. Está ali, também está ali. Não são palavras minhas, está ali. Está tudo ali. Tudo ali. Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado, porque geralmente as pessoas que são profetas, realmente eles jamais vão se ensoberbecer e dizer. Leem na palavra quando que Eliseu disse, eu sou o profeta Eliseu. Eu sou o profeta Elias. Eles não falavam isso. Quem falava eram outras pessoas, quem dizia eram outros homens, e até mesmo, Deus os chamava ali de filho do homem. Não era nem de profetas. Então, por favor, gente, prestem mais atenção nessas coisas. Porque, como eu disse para vocês, eu também poderia botar aí o título. Mas eu não faço isso. Porque a glória é para Deus. Eu sou apenas um vaso. E ainda de barro. Para que eu não me glorie. Porque a qualquer momento eu posso cair e quebrar. Então, o que é precioso em mim é aquilo que está dentro de mim, que é Ele. Então, é Ele que fala, é Ele que diz, é Ele que manda. É Ele. Porque é Ele que é santo, Ele que fez tudo, Ele que tem o poder de todas as coisas. E nós temos que conhecer cada vez mais esse Deus.
Então estudem a palavra, estudem a Bíblia, irmãos. Estudem a Bíblia se vocês não quiserem fraquejar, se vocês não quiserem cair. Porque escutem o que eu vou dizer para vocês. E eu já vou fazer uma oração por vocês. Escutem o que eu vou dizer. Até eu, que leio a Bíblia todos os dias. Não só leio, como eu falei para vocês, eu gravo áudio. E depois, às vezes, eu mesmo escuto as minhas lives tudo de novo. Para quê? Para aprender mais. Para ver no que eu posso melhorar, para quê? Porque Deus merece que nós damos o melhor de nós por Ele. E mesmo assim a gente sabe que todas as obras de justiça que a gente fizer é comparado como trapos de imundície perto do que Ele fez por nós. Mas mesmo assim a gente né, tenta se aperfeiçoar cada vez mais para fazer conforme né, Ele merece realmente. Mas, irmãos, até eu que leio a palavra. Irmãos, olha, eu estou passando uns dias assim, ó, tenebrosos, que eu sinto peso no ar, eu sinto uma fraqueza no meu corpo, que eu digo, Senhor, me ajude, Senhor. E aí quando eu digo isso, às vezes daí vem palavras na minha mente, e é isso que vai me dando força, Agora, imagina quem não lê, meu Deus, imagina quem não estuda a palavra, eu só imagino o estado que está essa pessoa. Eu imagino as dependências que essa pessoa está em tudo e qualquer coisa. Porque a fragilidade fica, o coração, os sentimentos, que vai procurar algo para ontem. Aí procura aqui, procura ali, fica dependentes, como eu estou vendo muitos, sendo dependentes de cigarro. Porque me tranquiliza. Aqui está o melhor calmante de todos os tempos. Mas eu tomo remédio porque me receitou, e aí estão lá assim, tudo drogado. Porque não são capazes de lerem a bula, que o próprio Ministério da Saúde adverte, está tudo ali. Aí diz reações, diz tudo que você pode ter contrários. Mas querem espiritualizar tudo. Vocês não sabem o que a ganância do homem é capaz de fazer. Eles dão doenças que vocês não têm, vocês abraçam e ficam mais doentes ainda com muitas coisas que eles dão para vocês, sem necessidade, porque muitos deles sabem que o que vocês precisam é apenas uma alimentação correta. Hoje mesmo eu falei também, irmãos, só vou falar isso para vocês, que tem muitas doenças aí que os seres humanos, enfermidades que os seres humanos cavam. Porque nós soubemos, irmãos, está tudo aí escrito, está tudo dito. Até mesmo esses alimentos transgênicos, eu acho que dizem, né? Diz que tem um símbolozinho assim, então tudo eles são obrigados a dizer. Mas a pessoa vai lá e pega e come. Vai lá, pega e se intoxica. Mas na palavra diz que a gente comer algum bebê no mortífero não fará mal algum. Poxa, mas se você está sabendo e vai lá e faz, o que é isso? Você está colocando Deus à prova? Hoje eu vou falar a mesma coisa que eu disse para os irmãos no grupo. Né, na verdade em outro grupo, né? Não num ali, mas em outro. Olha só, escuta. O jejum de Daniel, muitos fazem isso como um jejum, né? Vou fazer o jejum de Daniel de tantos dias, de não sei quantos dias. Irmãos, isso nada mais era do que uma alimentação correta que ele estava fazendo. Porque na mesa do rei tinha iguarias lá, até mesmo coisas boas que regalavam a vista dos seres humanos, e acabavam se fartando com aquilo ali, até mesmo aqueles alimentos eram consagrados a ídolos. Mas o que Daniel fez? Fez a alimentação correta, que tinha que ser. E aí o que aconteceu com ele? Né? Diz que quando foram ver, tá na Bíblia, podem ler para vocês verem. Diz que a aparência deles estava melhor do que outros que comiam todas as iguarias do rei. Então, era alimentação saudável, irmãos. É isso. Faça uma alimentação saudável, cuidem do templo, da morada do Espírito Santo, que daí você vai partir só realmente quando chegou a tua hora. E se a tua vida tem um propósito, seja cedo ou na velhice, você vai partir com Deus. Pronto. Para que o medo? Para que a angústia? Para que a aflição? E se muitas vezes você não conseguiu nada, obter nada na terra, porque assim Deus quis. Mas nós temos que, né, saber viver com aquilo que Deus nos colocou nas mãos. E ser gratos a Deus por isso.
Porque, irmãos, às vezes todos nós passamos apertos. Todos nós, às vezes. Às vezes dá uma crise, a gente, né, vai tudo junto, às vezes melhora, a gente melhora, e aí a gente vai. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Por exemplo, assim, ó, o curso aqui mesmo, na época da pandemia, teve que fechar as portas. Fechou as portas. Só que, porém, os boletos de cobrança e coisa arada, essas coisas, imposto, estavam sempre chegando. Mas nós estamos aqui. Então, significa o quê? Que Deus supriu as nossas necessidades. Deus não é obrigado a dar, né, para esbórnia, para luxúria. Porque Deus é supridor das nossas necessidades, porque Ele sabe que nós vivemos com muito menos. E quando Ele supre as nossas necessidades, isso significa, irmãos, que, né, nós temos que saber viver com pouco. Que quando Ele nos der muito, nós vamos dar valor para essas coisas. E nós não vamos depositar o nosso coração nessas coisas. Porque a gente sabe, né, aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É a palavra de Paulo, que ele já passou por tudo isso. Então, a pessoa que sabe, irmãos, viver com menos, lógico que tem as exceções, que às vezes daí quando Deus dá, eles, como diz assim, deu o poder, né, para as pessoas, que vocês vão ver quem realmente elas são. E às vezes acontece isso com determinadas pessoas. Viveram no pouco, e aí depois, quando Deus abençoou, elas caíram na gandaia, né? Mas isso também já serve de exemplo para nós, que essas coisas não é o principal. É Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Nós podemos ter tudo na vida, mas sem Ele nós não temos nada. Então, gente, colocam tudo isso na mente de vocês. E não se desesperem pelas coisas que estão acontecendo. Não se desesperem pelas catástrofes no mar, na terra, seja maremoto, seja terremoto. Não se desesperem por enchentes, não se desesperem por secas, não se desesperem por fome, não se desesperem pela peste. Porque, né, é mister que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Porque é Deus bradando para ver se o ser humano se volta verdadeiramente para Ele. É Deus no seu infinito amor e misericórdia. Então compreendam isso e estejam preparados, que daí tudo e qualquer coisa que vier não vai abalar vocês. Vocês vão ser, como a própria palavra diz, o homem que construiu a sua casa na rocha. Que veio a chuva, veio enchente, veio os ventos, mas ela permaneceu firme. Vocês estão entendendo? Então estejam religados nesta palavra, que é a rocha que fala nessa palavra. Estejam firmados nessa rocha. Jesus Cristo, a palavra. E conclui dizendo isso, que é a verdadeira religião, que nos religa o homem ao Pai. Essa é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus para vocês. E se arrependam enquanto ainda é tempo. Peçam perdão enquanto ainda é tempo. Que Deus, Ele é longânimo. Mas também chega um dia, né, de letra maiúscula, que Ele tem que exercer o juízo sobre a face da terra. Para que outros se voltem para Ele. Porque muitos, como eu disse, se vão nesse tempo e perdem a salvação. Mas o tempo foi dado. O tempo foi dado. Só peçam, clamam para que sejam mentes descauterizadas através do que está por vir. Não se assustem, irmãos, não saiam disseminando isso nas redes sociais. Seja enchentes, terremotos, maremotos, a hora não é de divulgar isso. A hora é de propagar o Evangelho. A hora é de repartir o pão. A hora é agora. A hora de nós limparmos as nossas mãos que estão sujas de sangue é agora. Propagando esse verdadeiro Evangelho. Pregando, tendo em nós a pregação de Pedro e convertendo ao Senhor mais de 3.000, 4.000, 5.000 almas para Cristo. Amém? Não deixar mais esses nossos irmãos, essas criaturas que Deus fez, né, serem tomados por Satanás e perderem a salvação. Então, a hora é agora de propagar o Evangelho e não de disseminar essas coisas que causam guerra espirituais nas pessoas. E também não é hora de se portar como qualquer um
e causar também as guerras espirituais dentro das mentes dos seres humanos. Amém? Eu tenho certeza que vocês compreenderam essa palavra e quero fazer uma oração por todos vocês assim. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho agora, Pai, lhe agradecer mais uma vez por esse dia maravilhoso. Muito obrigado, Pai, pelo céu azul, muito obrigado pelo sol que ilumina os nossos dias, porque o Senhor fez todas as coisas e viu que era bom. Então quem sou eu para reclamar de tudo aquilo que o Senhor fez? Pai, eu te coloco nas tuas mãos o dia de hoje, pedindo para que não só agora, mas que todos os dias das nossas vidas esteja conosco através do seu Espírito Santo, nos guiando dentro desse evangelho maravilhoso que o Senhor nos deixou escrito e que muitas vezes as pessoas viram as costas para isso, dizendo que foram simples mortais que escreveram. Realmente, em partes, elas têm razão, porque eles todos que escreveram, os corpos físicos já estão jazendo no pó da terra. Mas o espírito, a alma dessas pessoas descansam contigo. E é isso que nós temos que ter em mente, que o Senhor usou e ainda usa vasos, instrumentos para propagar esse evangelho. Porque eu sei que o Senhor realmente poderia fazer todas as coisas, somente o Senhor fazer. Porque o Senhor tem poder para isso. Mas não é isso que o Senhor quer entre nós, porque nós precisamos também exercer o amor. Nós também precisamos exercer misericórdia. Nós precisamos também ter ações condizentes com a fé que a gente proclama. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, que as pessoas tenham essa compreensão e não digam mais que a Bíblia foi simplesmente escrita por homens mortais, mas que foram escritas por vasos, por instrumentos teus, para propagarem esse evangelho, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e novamente somos religados ao Senhor através de Jesus Cristo, a sua palavra. Que eles possam entender, compreender, e cada vez que eles abrirem essa capa, essa Bíblia, que muitas vezes muitos chamam de capa, né, preta, do livro da capa preta, em sinal de menosprezo, mas que a partir de hoje começa a surgir nos seus corações a vontade de ler, de entender, de aprender até mesmo com os erros dos outros, Pai. Porque muitas das vezes, e quantas vezes, quando nós estudávamos as Escrituras, nós só olhávamos para os pontos positivos e glorificava e engrandecia o teu nome. Devíamos fazer isso? Sim. Mas mais do que isso, nós deveríamos olhar, nos deter também dos erros deles, para não cometer igual. Porque está ali, Pai, todos os erros das pessoas que o Senhor não nos escondeu, de todos eles o Senhor fez questão de deixar escrito. E também deixou as consequências que os erros deles traziam sobre as suas próprias vidas, famílias e nações. E nós temos que aprender a nos corrigir, a olhar os erros, porque diz que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então que sejamos sábios, aprendendo com os erros desses homens e mulheres do passado, e não repetimos sempre os mesmos erros de geração após geração. Mas, Pai, que nós possamos entender isso. Então envia o teu Espírito Santo para cada um daqueles, Pai, que dedicam um tempo para esquadrinhar a tua palavra, para compreendê-lo, para entender, para ter a mente de Cristo e entender o teu coração, a tua vontade, os teus desígnios. Envia o Espírito Santo e dê a interpretação correta, Pai, para as pessoas de todas as idades, porque eu sei que até mesmo crianças já estão lendo a tua palavra. E isso é tão lindo, Pai, saber que tem crianças determinadas a entenderem, compreenderem, e na tua palavra diz que, quanto mais cedo a pessoa procurar compreender a palavra, mais cedo elas terão veredas retas diante dos seus caminhos. Quer dizer, se uma criança, o quanto antes ela procurar aprender, ela vai ter menos erros na sua vida, mais veredas retas diante de si elas terão. E, Pai, eu te agradeço por estar colocando essa sede e fome nos corações das crianças que estão deixando muitos adultos para trás, isso para nossa vergonha.
mas eu engrandeço e te glorifico e já te agradeço, e levante mais pessoas de todas as idades, seja criança, seja adolescentes, seja pré-adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, de todas as idades. Coloque essa fome e a sede no coração, Pai, para que eles não sejam mais enganados, ludibriados com vãs filosofias de pessoas que pegam versos isolados e disseminam como uma verdade toda. Eu te peço, Pai, e desde já eu te agradeço. E aonde, Pai, chegou essa live ou irá chegar, eu te peço, Pai, adentre esses lares, confirme a tua palavra, de tudo aquilo que eu falei, Pai, foi da tua palavra, e a tua palavra diz que até mesmo nos seus apóstolos, o Senhor confirmava que tudo aquilo eles falavam vinha da tua parte, e os sinais aconteciam, os sinais acompanhavam e confirmavam que realmente aqueles apóstolos estavam falando a tua palavra. Então eu te peço, Pai, confirme a tua palavra, Senhor. E aonde houver alguém que precise de libertação, seja qual for, Pai, de cigarros, bebidas, drogas, Pai, adentre esses lares e dê a libertação a qual eles precisam. Pai, liberte os pensamentos cativos, que muitas pessoas estão prisioneiras até mesmo do passado, com raízes venenosas em seus corações por conta de falta de perdão, de coisas, de traumas, de ressentimentos. Dê a libertação a qual elas necessitam, Pai, porque até hoje o inimigo prendeu, amarrou, ludibriou, Pai, mas o Senhor é a luz, o Senhor é a transformação, o Senhor é a libertação. Liberte essas almas agora, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, aonde estiver alguém doente, Pai, com alguma enfermidade, seja ela qual for, seja ela no coração, seja ela nos rins, no fígado, no estômago, no intestino, no pâncreas, seja onde for, até mesmo no sangue, Pai, eu te peço que haja libertação. Se essa pessoa do outro lado recebeu a tua palavra e a partir desse momento começará não apenas ser ouvinte, mas praticante dessa palavra, Pai, acompanha com teu sinal e dê a cura a qual essa pessoa necessita. Que haja cura em nome de Jesus. Pai, eu te peço, e a pessoa, Pai, que está manquejando, que uma hora está na igreja, numa hora está no mundo, uma hora está religada contigo, outra hora não está, que está manquejando, Pai, que ela possa agora ter discernimento espiritual, que ela possa agora tomar uma posição diante da tua presença, não mais ficar manquejando, mas que esteja, Pai, caminhando nessa vereda de justiça com os dois pés, Pai, no teu caminho. Eu te peço, Pai, faça a transformação dessa alma, a renovação dos pensamentos. Eu te peço, Pai, te coloco essa oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor está agindo, crendo que o Senhor está fazendo. Pai, eu te peço e desde já, Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e declaro a cura, a libertação e a transformação em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, papai, obrigado a todos os irmãos que escutaram e também tenho certeza que deixarão Deus usar vocês e transmitirem essa live para outras pessoas, irmãos, porque é isso que muitas vezes dói no coração da gente. E quando eu digo da gente, eu sei que dói no coração de Deus, que muitas vezes são capazes por aí de disseminar nas redes sociais coisas que vão assustar as pessoas, mas a palavra de Deus que transforma, aí não querem, aí as pessoas sentem vergonha, ou até mesmo, porque o irmão falou muito, mas é muito, ninguém vai ouvir. Mas faça a tua parte, faça a tua parte. Não interessa se ganhou ou não curtida, mas sempre vai ter alguma alma que vai olhar, irmãos, porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então, se deixem ser usadas por Deus, propaguem esse evangelho enquanto é tempo, enquanto, ainda há tempo, propaguem. E eu desde já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e entrego essas palavras do princípio até o fim em nome de Jesus Cristo.